Graças a Deus, irmãos. Você vai abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 20. Livro de 2 Reis, capítulo 20. Segunda Reis, capítulo 20. O que nós vamos meditar nessa noite nos chama a atenção. Há uma expressão que Deus dá ao rei Ezequias, dizendo-lhe: põe em ordem a tua casa. Eu quero meditar, vamos meditar nessa noite. Quão bom seria se em tudo que fosse acontecer, Deus levantasse um profeta e fosse lá e te falasse. Mas não é assim. Hoje o Espírito Santo, ele te toca, coloca um certo temor, traz um aperto, uma insegurança talvez, mas muitas vezes nós não entendemos. Você vai estar atento aí, 2 Reis, capítulo 20, a partir do primeiro versículo. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei. A ti e a esta cidade defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Graças a Deus. Amados, Deus, na sua infinita misericórdia, Ele move circunstâncias sobre nós, nos faz enxergar algumas coisas, alguns acontecimentos que talvez parecem uma frustração, na verdade é um livramento de Deus. Quantas vezes nós já falamos aqui, você chega no ponto de ônibus, o ônibus já foi embora, e nós às vezes esbravejamos, ou você sai da sua casa e o trânsito está fechadinho, e parece que tudo vai dar errado. Deus sempre move circunstâncias para nos livrar, e para trazer sobre nós bênçãos. Rei Ezequias era um rei bom, ele fez coisas maravilhosas, ele consagrou a nação para Deus, fez muitas coisas excelentes. Aqui, ele começou a reinar com 25 anos de idade, e quando ele tinha mais ou menos 36 anos de idade, ele adoeceu. Como diz a palavra, ele adoeceu de uma doença mortal, ele ia morrer. E Deus então levantou o profeta Isaías e disse: vá a Ezequias e diga-lhe, para que ponha a sua casa em ordem, porque ele vai morrer. E Ezequias então, deitado na sua cama, ele vira para a parede, ele chora, ele fala: Deus, tu sabes que eu andei em integridade, tu sabes que eu te servi com fidelidade, com sinceridade. E quando Deus ouve as palavras de Ezequias, Deus estava vendo sinceridade dentro dele.
Deus sabia que aquele homem naquela hora era muito sincero. E ele realmente tinha feito as coisas corretas. Não significa que ele tinha perfeição, mas no geral ele foi uma pessoa que levou a nação realmente diante de Deus. Ele tirou os postes de idolatria, ele acabou com os altos de sacrifício que não podia ter, e ele foi destronando tudo aquilo que era contra a palavra de Deus. E então, na sua idade, mais ou menos 36 anos, ele adoece. E antes dele adoecer, Senaqueribe, ele tenta invadir Jerusalém. E Deus faz um grande milagre. Deus envia um anjo, esse anjo destrói 185 homens de um grande exército. E logo após esse grande evento, esse grande milagre de livramento, Ezequias está doente com uma úlcera mortal. E Deus, então, levantando o profeta Isaías, disse-lhe: vai lá, pede para Ezequias colocar a casa dele em ordem. Irmãos, isso chama a atenção. Um homem que sempre orou, que todas as vezes buscava o conselho de Deus, que levou uma nação a se prostrar diante do Senhor, ele tinha que pôr a casa em ordem. Porque o seu tempo estava chegando de ir embora. Ele simplesmente poderia morrer, Deus simplesmente poderia recolher. Mas havia uma ordem urgente de Deus. Diga para Ezequias colocar a sua casa em ordem. Sabe, uma das coisas que colocar a casa em ordem era que ele preparasse aquele que viria após ele, que era um dos seus filhos, aquele que assumiria o trono. E Deus então ouve a oração de Ezequias, e Deus lhe dá então 15 anos de vida a mais. Escute, até ali, o seu sucessor não estava preparado. Ezequias agora teria mais 15 anos para preparar o seu sucessor, o próximo rei. O próximo rei, então, seu filho chamado Manassés. Manassés reinou durante 51 anos. E ele foi um dos piores reis que você possa imaginar. Mas antes disso, Ezequias, então, ele vai reinar, e aos 54 anos ele morre, ainda muito jovem. Mas ele reinou durante 29 anos sobre Judá. E ele teve então 15 anos para preparar um herdeiro do seu trono. E assim que Ezequias morre, Manassés assume. E Manassés então vai fazer tudo o contrário do que Ezequias era. O rei Manassés, ele vai se tornar um feiticeiro, um dos piores que você possa imaginar, ao ponto de sacrificar o próprio filho para as potestades do ar, o que ele chama de rainhas do céu. Esse homem, a Bíblia diz que ele encheu Jerusalém de mortos de um canto ao outro. Ele foi sanguinário, ele derramava sangue por qualquer motivo. Ele levantou todos os postes ídolos. Ele voltou com todos os sacrifícios. Aquilo que era sagrado ele pôs para sacrificar aos outros deuses. Tudo que era santo ele consagrou aquilo que era impuro. Ele foi terrível. E ele adivinhava pelas nuvens, ele adivinhava pela lua. Ele era um feiticeiro de primeira ordem, ao ponto de derramar sangue da sua própria família para ter poder dessas potestades. Ezequias teve 15 anos para preparar um herdeiro. Ezequias, põe tua casa em ordem. O que precisa organizar na sua casa? Porque existe um futuro chegando.
hoje é uma coisa, mas o que será lá daqui a 15 anos? O que eu estou produzindo, o que eu estou plantando vai produzir o que daqui a 15 anos? Então, Ezequias recebe essa ordem para pôr a casa em ordem. Mas ele não consegue fazer isso. Pelo contrário, depois de toda a vitória, depois da cura, mensageiros da Babilônia vieram, trouxeram-lhe presentes. E o que ele fez? Ele abriu tudo, ele abriu o templo, ele abriu as riquezas, e ele mostrou tudo para os babilônios. Todo o ouro, toda a prata, toda a ostentação que a nação tinha, ele não escondeu nada. E aquilo era sagrado, não era para mostrar. E você sabe então pela história que depois a Babilônia vai vir e vai levar todo mundo. Por meio de Nabucodonosor. Manassés então, ele não põe a casa em ordem. Deus então levanta o profeta, o repreende, mas Deus diz: nos teus dias não farei isso. E ele então diz: boa palavra, porque nós teremos paz. Mas ele não podia mais mudar a história. E passa-se então os 15 anos. Ezequias não consegue pôr a casa em ordem, estabelece Manassés. E Manassés então vai reverter, ele vai virar, ele vai arrancar os alicerces, ele vai fazer uma nação idólatra e feiticeira, com sacrifícios humanos. Sabe, hoje de manhã na pregação, já foi citado aqui, o pastor Eliezer falou tantas vezes, que quando se tem a palavra, tem-se a direção do Espírito Santo, não tem como errar, não tem como haver maldição. Quando nós andamos movidos na direção de Deus, não há como dar errado. Mas eu quero pensar um pouquinho. E logo depois que Manassés morre, depois de 51 anos, o neto de Ezequias, ele vai assumir o reinado. E o neto de Ezequias, ele é tão ruim, que ele só vai reinar durante 2 anos, e vai ser assassinado. Ele fez toda a podridão que seu pai fazia. Irmãos, que coisa séria é a nossa casa estar em ordem, porque o nosso futuro está no que nós plantamos. A nossa casa pode ser interessante, mas se nós temos uma criação de rato lá, você pode ter certeza, a casa sempre está cheia de uma epidemia de rato, de barata e outras coisas mais. Podemos sair e voltar para a igreja e pregarmos e evangelizarmos, e a nossa casa não está em ordem. Não conversamos com os filhos, não repreendemos os filhos, não direcionamos os filhos, não os conduzimos. A casa não está em ordem. E muitas vezes, por a casa em ordem, é você se retratar com a sua esposa, tratá-la com decência, a esposa tratar o marido com decência, pôr a casa em ordem. Pôr a casa em ordem, muitas vezes vai ser você pai, você mãe, ser exemplo de fé para os seus filhos. O filho que vê realmente o pai lendo a Bíblia, vê o pai e a mãe orando, de uma forma ou outra, de que forma nós estamos pondo a nossa casa em ordem? Porque o que nós plantamos é o que vai nascer lá na frente. O salmista diz que a geração do justo será uma geração poderosa na terra. A geração do justo, daquele que tem a sua vida em ordem, que anda debaixo do temor de Deus. Pôr a casa em ordem, como são os nossos negócios. Eles são lícitos, não são lícitos.
pôr a casa em ordem, vivemos na verdade ou na mentira. De vez em quando nós usamos uma vírgulazinha de mentira para conquistar alguma coisa. Põe a tua casa em ordem, porque o dia chega para todo mundo. O dia de Ezequias havia chegado por causa de uma enfermidade. E Deus, então, manda ele fazer um emprasto de figo e colocar sobre a úlcera. E em 3 dias, então, ele sara. E ele pode, então, ir ao templo e adorar. Mas olhem, a nossa vida precisa estar em ordem. Eu já tive 18 anos. Daqui uns dias eu faço 61. Estou quase alcançando o Paulinho. Que essa semana fez aniversário. 63 anos. Chego lá. Até os cabelos vai ficar branco. Amados, pôr a casa em ordem. Dá uma olhada. Será que a casa não está cheia de pornografia? Nas redes, na internet? Será que os palavrões não estão dentro de casa? Será que as bateção de gaveta e de porta de irritação não está acontecendo? Os nossos netos, nossos filhos, primos, sobrinhos, o que estão vendo na nossa casa? A nossa casa precisa ser colocada em ordem, porque se Deus quiser chamar, Ele chama. E o que nós vamos deixar? Um monte de dívida? O que vamos deixar? Bons exemplos ou maus exemplos? De repente, eu vou embora e sabes na cidade que a minha dívida é monstruosa. Põe a tua casa em ordem. Põe a tua casa em ordem. Quantas vezes a nossa casa está cheia de teia de aranha? Eu já falei que quem mora não vê a teia cruzando o portal ali, mas quem chega já bate e já vê que tem teia de aranha. Não é verdade? Às vezes nós nos acostumamos com a sujeirinha lá do canto. Às vezes nos acostumando com o vazamento lá da parede e a gente nunca arruma. Eu estou falando de coisas físicas, mas vamos pensar no nosso lado emocional e espiritual. Na vida que nós temos diariamente, a nossa família pode se espelhar em nós. A nossa família pode buscar socorro em nós, porque a nossa vida está em ordem. Então, coloca tua vida em ordem. Ezequias falhou durante 15 anos. Manassés ainda era novo. Ele foi começar a reinar com 25 anos, se não me engano. Então ele era bem jovem, 10 anos, é isso? 12 anos, quando Deus dá esse recado para Ezequias. 12 anos. Dava tempo, era um adolescente. A doutrina podia ser colocada, o andar junto, o caminhar junto, dar atenção. Mas os filhos crescem e nós perdemos o controle. Os filhos crescem e já não respeitam mais a palavra do pai, da mãe, do avô, da avó, porque agora se acham homens. E nós não colocamos nada em ordem. E eles cresceram desordenados, sem o temor de Deus. E Manassés, então, se torna um dos piores feiticeiros de todos os tempos. O pior rei nesse sentido, porque fez aquilo que era abominável, derramar sangue humano. Muito bem.
Diz o versículo 6, acrescentarei aos teus dias 15 anos, acrescentarei aos seus dias 15 anos, e eu te livrarei disso, te livrarei daquilo, porei a mão sobre isso, sobre aquilo. Deus dá um pacote de promessas, e quando nós lemos a Bíblia, nós achamos tudo isso. A Bíblia diz que, no livro de Provérbios, o homem que muitas vezes é exortado e endurece a sua cerviz, ele não consegue se retratar. O mal virá sobre ele sem que haja cura. Aquilo que compete a mim, que compete a você, tem que se colocar em ordem. Porque aquele que vê, aquele que me percebe, ele pode pegar o ensinamento. Ele pode andar de uma forma correta. A morte chega para todos. Ninguém está escuso. O dia chega para todos, o futuro chega para todos. Uns mais cedo, outros mais tarde. E eu quero que você reflita nisso. Jesus, ele vai nos falar uma parábola, e eu quero que você, dentro disto, eu quero que você acompanhe comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, Lucas capítulo 13, Lucas 13, versículo 6 em diante. Olhe bem. Então, Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor, o viticultor é o agricultor, aquele que cuida da plantação. Há 3 anos venho procurar frutos nesta figueira. Há quantos anos mesmo? Há 3 anos eu procuro fruto e eu não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Amado, tudo isto é uma forma que Jesus está nos ensinando. Nós somos uma figueira. Nós somos uma dessas plantações. E a Bíblia diz que nós devemos dar frutos. E aqui então Deus vem procurar o fruto. O fruto vai adorar a Deus. Estão me entendendo? O fruto é o que nós fazemos de acordo com a palavra. O fruto é o que nós fazemos que abençoa a vida das pessoas, que muitas vezes até repreende, corrige, mas vem de Deus. É a adoração que nasce de uma vida sincera. Os frutos que nós damos dia a dia. Então, Deus vem procurar um dos frutos que se chama perdão, e nós não damos perdão. Deus então procura um outro fruto, que é misericórdia, e nós não somos misericordiosos. Deus então procura um outro fruto chamado verdade, e nós vivemos uma vida mentirosa. Frutos que glorificam a Deus, o testemunho, a vida sincera, íntegra, correta. Na vida de Ezequias havia um fruto. Senhor, tu sabes que eu sempre andei em integridade.
Deus sabia que Ezequias andava em integridade. Ele tinha o fruto. Certa vez, um pastor estava internado. Ouvi isso numa pregação. Ele tinha câncer, ele tinha aftosa. Eram 3 complicações e um problema nos rins. E ele ia morrer. E chegou uma certa hora da noite, já bem tarde, tudo estava em silêncio. E ele estava no seu quarto, com todas as dores que ele sentia. E uma pessoa entrou no quarto, calmamente, tranquilamente, e no espírito dele ele entendeu que aquilo era um espírito de morte. E sem que houvesse conversa, eles conversavam espiritualmente. E ele entendeu então que aquele espírito estava ali para executar aquelas doenças na vida dele. E que ele iria morrer. E ele então disse: olha, eu não posso morrer. Ele disse: por que você não pode? Porque de acordo com a palavra, eu sempre honrei meu pai e minha mãe fielmente. E a Bíblia diz que aqueles que honram pai e mãe, os seus dias são prolongados sobre a terra. Sabe o que aconteceu naquela hora? Aquele ser que estava lá, ele sumiu como uma fumaça, desapareceu. E outra coisa também sumiu. Sumiu o câncer, sumiu a fitose, sumiu os problemas do reino. Ele levantou de madrugada gritando, acordando todo mundo, e ninguém entendia o que estava acontecendo. Ezequias ia morrer. Mas ele diz: Deus, tu sabes que eu sempre andei em integridade contigo. Põe tua casa em ordem, disse Deus. A palavra, ela está ao nosso favor. Quando nós vivemos a palavra, nós começamos então a pôr a nossa casa em ordem, as nossas ações em ordem, os nossos negócios em ordem. Tudo que eu faço está fundamentado naquilo que a Bíblia me ensina. Não está de acordo com os achômetros, eu acho que é assim, minha família falou assim. É segundo o que Deus determinou. Estão me compreendendo, gente? Aí, o nosso intercessor, Jesus Cristo, aquele que está à direita de Deus Pai, e intercede por nós, ele disse: Pai, permita que eu o esterque por mais um ano. Permita que eu faça alguma coisa por ele, para que não seja arrancado antes do tempo. Jesus sempre está intercedendo por nós. O Espírito Santo intercede por nós. Mas aqui em terra, aqui, é eu e você que vivemos o que a Bíblia ensina. Aqui em vida é nós que colocamos a casa em ordem. Ninguém vai colocar por nós. O Espírito Santo me ensina, ele me revela, mas eu dou os passos necessários. Eu renuncio o pecado, eu tiro o que não presta. E eu tomo a palavra e vivo a palavra. A minha casa então está em ordem. Estamos entendidos? Muito bem. Você poderia me fazer uma pergunta: como que eu faço para começar a colocar a minha casa em ordem? Irmãos, é tão simples. É mais fácil do que você ir nas panelas e encher o arroz, o prato de arroz e feijão. Porque aqui você tem a panela constantemente cheia. A palavra de Deus. Todo o tempo. Todo o tempo.
E nós vamos ver isso. Você pode abrir em Provérbios capítulo 3, por favor. Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3 começa da seguinte forma: filho meu, olha, a expressão filho meu é de uma apropriação incrível de Deus. Deus me abraça e fala, filho meu. Isso é tão prazeroso, né? Você chegar no seu filho, na sua filha, e falar, minha filha, meu filho, é seu, Deus te deu. Faz parte de você. E nós fazemos parte de Deus. Somos filhos de Deus. Você é filho de Deus? Lógico, somos. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos. Bom, primeira coisa, eu não posso me fazer de esquecido. Não sabia. Não sei o quê. Sabe, as desculpas diárias. Filho meu, não esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Aqui dentro, traz os mandamentos de Deus. Quando você se alimenta de arroz, feijão, carne, você joga aqui dentro, o estômago vai diluir tudo, o seu esôfago, ele vai tirar as nutrições necessárias para sustentar o seu corpo. Assim também, quando eu me alimento da palavra, que eu trago os mandamentos, automaticamente meus pensamentos serão purificados. A santificação começa a se operar no meu espírito, porque eu estou trazendo a palavra e obedecendo a palavra. A minha vida vai sendo restaurada. Eu começo a me parecer com a vontade de Deus. Gente, estão entendendo isso? Então, o que eu sou em Deus vem de dentro para fora. Como o próprio Jesus disse, a boca fala daquilo que o coração está cheio. E se eu estou cheio da palavra, eu vou expressar o que Deus quer. Eu vou proceder, vou andar, vou me mover, vou trabalhar, seja o que for, de uma forma em que Deus é glorificado. E é sempre assim. Devemos sempre pensar nessa questão, pôr a casa em ordem. De vez em quando dá uma paradinha e pensa, como é que você está tratando sua esposa? Como está tratando seu marido? Como está tratando os filhos? Filhos, como vocês estão respeitando seus pais? Será que está encaixado com o que a Bíblia diz? É bom pôr a casa em ordem. Então diz o versículo 2, porque eles quem? Os mandamentos de Deus, ok? Os ensinos de Deus. Eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. A palavra de Deus, então, ela me dá uma sabedoria, me dá entendimento, me dá uma fineza, me dá uma sustentabilidade, em que eu começo a entender a direção de Deus em todas as coisas. Eu começo a ter menos decepções, menos frustrações, e muito mais realizações, mesmo que seja no meio das lutas, nos momentos de prova, porque Deus não se deixa enganar de forma alguma. Eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Agora vejam, no versículo 3, tudo aqui chama muito a atenção. Mas aqui no versículo 3, ele coloca duas coisas. Não te desamparem
Ou seja, esteja sempre te amparando essas duas coisas: a benignidade e a fidelidade. O que é fidelidade? Fidelidade a Deus, fidelidade aos princípios. O que é ser benigno? É ser bom. O benigno é aquele que promove bondade, é aquele que executa a misericórdia. O benigno é aquele que busca suprir a necessidade do próximo. O benigno é aquele que nunca vai ter um sentimento de vingança, por mais que ele seja tentado. Ser bom, todos nós podemos ser. Nós somos bons para a nossa família, não é verdade? Somos bons para o cachorrinho. Todo mundo tem a sua parcela de bom. Até o pior assassino, se ele tem um filho, tem uma família, ele é bom para eles. Mas benigno está além. É ter a virtude de Deus. Deus é altamente justo, mas Deus promove todos os dias um ato de benignidade para nos atrair a Ele. Esse sentimento tem que estar em nós, como que exalando um perfume da presença de Deus. Gente, vocês compreendem isso? Então, não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-os ao pescoço. O que a gente põe aqui no pescoço é para todo mundo ver, não é verdade? Você não põe uma joia aqui e tampa tudo para ninguém ver, só para ter o sentimento: estou usando uma joia preciosa. Ata-o ao pescoço, ou seja, o ser bom, benigno e fiel vai ser aparente a todos. A casa está sendo posta em ordem. E ele continua dizendo: escreve-as na tábua do teu coração. Essa expressão eu gosto demais dela. Escreve-os nas tábuas do teu coração. Eu pergunto: coração tem tábua? Não. A gente sabe que coração tem parede. Quando uma pessoa tem um infarto, uma dessas paredes ficam danificadas. Então ela tem que ser medicada muito rápido para reconstituir essa parede. Se passar muito tempo, vai ter uma perda. Mas tábua é uma forma simbólica, como está escrito aqui. Vocês estão vendo o que está escrito aqui: ata-os ao teu pescoço, escreve-o na tábua do teu coração. Então você passa pela parede, está escrito. Ou seja, quem passa por você sabe que você é benigno. Quem passa por você sabe que você é fiel. Transpira-se Deus através do que você é. Estão compreendendo, gente? Então, vamos pensar aqui dentro. Nós vamos escrever aqui dentro. Eu vou me mover, cada passo que der, cada respiração que tiver, será segundo a palavra de Deus. Então está escrito aqui dentro: eu me movo segundo a palavra de Deus. A casa está em ordem. Nós cantamos aí um dos hinos: troca as coisas de lugar. Estão lembrados disso? Espírito Santo, muda o que você quiser. Será que eu estou disposto a deixar? Será que eu estou disposto a deixar o Espírito Santo pegar a geladeira e colocá-la lá no quarto? Será que eu estou disposto a deixar o Espírito Santo tirar a televisão de um lugar que eu gosto muito e pôr num outro que eu nem vou ver mais? Será que eu estou disposto que Ele tire algumas coisas que eu valorizo demais dentro da minha casa? Sabe? Mas quando eu escrevo nas tábuas do meu coração, aqui dentro é uma informação de intimidade. Eu não me importo. Senhor, Tu és o dono desse lugar. Eu quero assim. Porque quando chegar o momento, Senhor, eu posso dizer: eis-me aqui, Senhor, eu estou pronto. Mas vamos pôr a casa em ordem.
Ah, mas Deus vai me levar só daqui 30 anos. Ponha hoje em ordem, porque o que você plantar hoje, você vai ver os frutos maravilhosos daqui a 30 anos. E ele continua dizendo aqui, no versículo 4, e acharás graça. Irmão, se você nunca leu esse versículo, eu quero que você até grave ele. E acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Quando esses ingredientes fazem parte da minha vida, então eu acho graça diante de Deus. O que é achar graça? Deus está satisfeito comigo. Deus se realiza na minha fidelidade. Então acharás graça diante de Deus, é tudo. E diante dos homens, ou seja, Deus passa a conquistar as pessoas para você. Elas não te resistem mais, porque a presença de Deus em você é tão forte, é tão presente, que automaticamente elas são conquistadas. Às vezes com o seu olhar, com o seu jeito, com a sua forma de ser, e a sua palavra passa a ter um peso muito grande. Aonde você está? Ah, mas eu nem sei falar direito. O pouquinho que você fala vai falar demais. O Espírito Santo vai convencê-los, porque eu estou dentro do projeto de Deus. Assim, a minha casa está em ordem. Eu estou pondo tudo em ordem. No versículo 5 ele diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Talvez o grande problema da humanidade é se estribar no seu próprio entendimento. O que é estribar? É você se alicerçar naquilo que você acha que é o correto e não na palavra. Você se fundamenta no seu pensamento e não naquilo que a palavra diz. Então ele diz, não se estribe no seu próprio entendimento. Se o meu entendimento é contrário ao que a Bíblia diz, está errado. Não funciona. Ah, mas o fulano faz, o cicrano faz, você viu lá o pastor, o diácono? Olha, se o pastor, se o diácono, se o fulano, o cicrano faz, está fora da Bíblia, está errado. Eu tenho que ficar com a palavra. Ah, eu não fico mais nessa igreja porque eu vi isso, vi aquilo. Olha, que infelicidade a sua. Porque eu não tenho que olhar para o homem. Sim, o exemplo é bom. Mas como Jesus disse, como o Paulo escrevendo aos Hebreus, eu creio que é Paulo, ele diz, olhando para o autor e consumador da fé. Vírgula, Jesus. É isso, Greg. Olhando para o autor e consumador da fé, Jesus. Olhar para Jesus é me voltar para o que Ele ensinou, para o que Ele trouxe para vivermos bem. E finalizando aqui em Provérbios, no versículo 6, reconhece-o em todos os teus caminhos. E agora veja o final do versículo 6. E ele endireitará as tuas veredas. A sua casa vai ficar em ordem. Ele endireitará as tuas veredas, os seus caminhos. Aquilo que você faz. Se faz da noite para o dia? Não. Mas da noite para o dia, nesse momento, você pode se arrepender. Falar, Deus, a partir de hoje, eu vou colocar a minha casa em ordem. E então o Espírito Santo vai te conduzir passo a passo. Vai te dando diretrizes, você vai vendo, vai enxergando. Em alguns momentos você fica agitado, nervoso, dá uma inquietação, mas é natural, porque as coisas que não prestam estão saindo. Aquilo que foi alojado por tanto tempo. E é interessante que, depois então de 53 anos, Deus levanta um novo rei chamado Josias. E Josias é simplesmente fantástico.
Ele é bisneto de Ezequias. Josias vai fazer uma revolução. Ele vai arrancar tudo que não presta. Mas sabe por quê? Ele começou a reinar com 8 anos de idade. 8 anos. Então, quando Josias começa a reinar, ele é conduzido pelos sacerdotes. Ele é conduzido pelos homens que tinham temor a Deus. E Josias, então, cresce na orientação do sacerdote, na orientação da palavra. Todos os dias estava lá o sacerdote, todo dia estavam os sacerdotes orando, abrindo a lei e mostrando. E Josias então cresceu, amadureceu, e no 18º ano do seu reinado, ele dá algumas ordens e começa a fazer uma restauração no templo. E eles acham o livro da lei, e quando eles acham o livro da lei, ele vai delegar pessoas para andar pela nação, para que a nação se volte para Deus. Vocês veem a diferença? Ezequias podia ter sentado com seu filho, chamado o sacerdote, vamos abrir a lei, vamos mostrar para Manassés, mas isso não aconteceu. Josias não, ele cresceu junto com o sacerdote, todos os dias com a lei ali, e ele simplesmente fez algo extraordinário. Deus foi engrandecido no reinado dele. Eu quero te perguntar, porque a Bíblia mostra que Deus vai nos trazer a juízo em todas as coisas. Hoje é dia de pôr a casa em ordem. Hoje é dia de pôr a nossa casa em ordem. Quando eu digo casa, pode ser sim a casa que você mora, a convivência, mas pense em você como casa, porque a Bíblia diz que nós somos casa, templo do Espírito Santo. E a nossa vida tem que estar em ordem. Se Deus nos chamar hoje, estamos prontos. Se as trombetas soarem hoje, estamos. Ezequias foi avisado, ele se arrependeu, mas às vezes nós não temos tempo para arrepender. Aqui no livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo 13, na sexta-feira, a Elaine leu esse texto, o capítulo 4 aqui de Hebreus. Se hoje ouvires esta palavra, não endureçais os vossos corações. Mas eu só vou ler o versículo 13, que diz assim: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tudo está aberto, Deus vê todas as coisas e nós vamos prestar conta a Deus sobre todas as coisas. Mas hoje eu posso viver em paz. Hoje eu posso viver em comunhão com Deus. Olha, você não precisa de abrir se não quiser. Eu vou ler o último texto que está aqui, no livro de Eclesiastes, capítulo 12, do versículo 13 e 14. Eclesiastes 12, versículo 13 e 14. Eclesiastes 12, versículo 13 e 14, diz assim: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda seus mandamentos. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Qual é o dever de todo homem? Temer a Deus e guardar os seus mandamentos. É o que está lá em Provérbios 3. E no versículo 14 ele diz: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, na reforma que eu faço na minha casa, quando eu falo, Deus, eu vou pôr minha casa em ordem,
Uma delas, o Espírito Santo vai te mostrar, confessa tal pecado. Lembra de 10 anos, 20 anos, 15, 5, não sei. Vai vir a mente muito clara e você vai falar, Senhor, perdoa, porque ali eu menti descaradamente. Deus perdoa porque ali eu traí descaradamente. Deus perdoa porque ali eu odiei, eu queria a morte dessas pessoas. Então você vai confessar e vai ser liberto. A casa está sendo limpa, está sendo posta em ordem. Então, Deus trará juízo. Todas as coisas, quer sejam elas boas, quer sejam elas ruins. Ninguém fica impune. Da mesma forma que a Bíblia nos promete uma vida eterna, como foi pregado hoje de manhã. Quem tem Cristo Jesus tem a vida eterna. Como a pastora Gisele também leu em Romanos, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Mas se você lê Hebreus, ao qual nós vimos, lá ele diz que muitos receberam a palavra, mas desobedeceram. Eles não quiseram andar. E que todos receberam a fé em Cristo. Ele diz, então, se ouvirdes a voz de Deus hoje, não endureça seu coração, retrate-se, corrija-se, peça perdão, dê perdão. Fala, Espírito Santo, eu quero ser mexido por dentro, me vir do avesso se for necessário, mas eu quero reformar a minha casa, eu quero pôr a minha casa em ordem. Chega! Eu não quero mais saber de rato, de barata, de teia de aranha, não quero mais saber de nada disso. A minha vida é de santificação, é de zelo diante de Deus. Amém, igreja? Deu para compreender? E eu sei que vocês estão assistindo aí também compreenderam. Porque o mesmo Espírito Santo que fala aqui, fala aí onde vocês estão. E toda palavra pregada, todo ensinamento feito, se eu estou vendo, se eu estou assistindo, se eu estou participando, é porque Deus quer que eu ouça. Alguma coisa na minha vida tem que ser resolvida. Talvez buscar o perdão de alguém. Talvez me retratar com alguém. Talvez só com Deus mesmo. Mas eu preciso pôr minha casa em ordem. Como Deus disse a Ezequias, põe tua casa em ordem, porque morrerás. Não é teu dia de morrer. Ninguém aqui. Mas a nossa casa tem que estar em ordem. Todos os dias. O pessoal do louvor vem aqui. Nós vamos baixar nossa cabeça agora. E nós vamos orar. Nós vamos orar e você vai ter tempo agora, dentro dessa reflexão que aconteceu aqui nessa noite, de colocar diante do Senhor, Senhor, eu quero reformar a minha casa, eu quero pôr tudo em ordem. Não estou lembrando nada agora, mas eu quero que o Espírito Santo traga à tona aquilo que tem que ser tirado. Às vezes a nossa geladeira já tem comida estragada, a gente está guardando, faz tanto tempo. Não, depois eu dou uma esquentada aí come, vai passar mal demais. Vai ter que fazer uma lavagem para poder ficar bom. E às vezes nós guardamos e guardamos. E às vezes o que nós guardamos é uma mágoa que arrebenta a gente. Às vezes o que nós guardamos é uma vida mentirosa. E Deus quer nos transformar, nos restaurar. Fale com Deus nesse momento. Pai Santo, nós te adoramos e glorificamos, porque a tua palavra é viva e eficaz, e ela penetra no mais profundo do nosso ser, Pai. Oh, meu Deus, é como a tua palavra que é espada, que penetra, Senhor, divide nossa alma e nosso espírito. Deus, discerne os nossos pensamentos, juntas e medulas. Meu Deus, nesse momento a tua igreja está aqui, os teus filhos estão lá assistindo do outro lado. Meu Deus, que o Espírito Santo os cure, tire tudo aquilo
que está contaminando a casa de cada um, a convivência, o relacionamento, os negócios, tudo aquilo que está alicerçado sobre um pensamento errado, sobre uma proposta errada, sobre uma falsidade, sobre um adultério. Meu Deus, que a confissão aconteça e tudo isso seja perdoado e purificado pelo precioso sangue de Jesus. Pai, recebe agora a sinceridade de cada oração, Deus, de cada vida que se rende a Ti agora, para que haja purificação e mudança de vida. Nós intercedemos por todos, Pai. Recebe a sinceridade de cada oração, como Ezequias orou, meu Deus, e o Senhor ouviu a sua integridade, a sua fidelidade. Vem de encontro, meu Deus, a sinceridade de cada um. Pai, nós oramos, intercedemos e os abençoamos no nome santo de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor. Se coloca de pé, por favor. Os leões estão rugindo sem parar. Meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos voltados pro céu, com o risco de morrer, pois o que me importa é lhe obedecer. Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti. Não abro mão do céu e até diante da morte prefiro ser fiel. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos voltados pro céu, com o risco de morrer, pois o que me importa é lhe obedecer. Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti. Não abro mão do céu e até diante da morte prefiro ser fiel. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa.
estrelas e debaixo de tuas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia, na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, eu sou protegido. Se eu for fiel, eu moverei o céu. Ele envia anjos para me guardar. Não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti.